Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o professor Tairone Magalhães, sou professor de Filosofia e de Sociologia e o tema da nossa conversa de hoje é Sofistas e Sócrates. A gente falava que a filosofia enquanto disciplina ela surge a partir de alguns indícios e dentre eles está a questão da expansão marítima da civilização grega. Mas um outro elemento é muito marcante para a filosofia nascente, que é a ascensão da cultura democrática, principalmente na cidade de Atenas. Acontece aqui o surgimento das chamadas cidades-estados. Essa cultura democrática vai mover a filosofia não somente de maneira geográfica, mas também a questão do seu objeto de estudo. Até então, os filósofos trabalhavam a questão da natureza, da physis, enfim, da origem de todas as coisas, estava procurando fazer uma cosmologia. E agora a filosofia vai começar a se interessar pela questão do homem e a sua relação em sociedade. Vale lembrar que a democracia para os gregos é bem diferente da nossa. A nossa democracia é representativa. De tempos em tempos, nós elegemos algumas pessoas para nos representar e defender os nossos interesses. Para os gregos, não. A democracia não precisa de representantes. Os cidadãos da cidade se representam. Eles se reúnem e discutem os destinos, os rumos da cidade. Essa democracia que os gregos está pensando é a questão da democracia participativa ou democracia direta, mas nem todos participam dela, somente os homens e os homens atenienses. Então, estrangeiros, crianças, mulheres, escravos não fazem parte dos grupos que se reúnem para discutir os interesses da polis. Uma outra coisa muito interessante é a questão do diferencial da democracia enquanto regime de governo perante os outros regimes. Democracia entende a ideia de um poder que emana do povo, mas a soberania não se concentra em todos e nem em uma pessoa em específica. A soberania se concentra nas leis. Então, basicamente, o governo democrático precisa trabalhar com essas duas ideias, de que é um poder que emana do povo e que a soberania se dá pelas leis. Duas coisas, dois elementos também são fundamentais para que a democracia se consolide, que é a questão da igualdade de direitos e da liberdade de expressão. A democracia só acontece quando existe espaço para esses dois elementos. Isso já fica para nós uma reflexão, principalmente para os nossos dias e para a situação em que estamos vivendo na democracia. Com a necessidade de participação efetiva dos habitantes da polis nos interesses da cidade, também surge a necessidade de falar bem em público. Os homens precisarão aprender a fazer o uso racional da palavra. E é para isso que eles vão começar a buscar pessoas para ensiná-los a essa prática. E aí é nesse momento que surge a figura do sofista. O sofista, meus amigos, é uma figura erudita, é uma figura que possui uma vasta cultura, é uma figura que domina a arte da persuasão. Eles se consideram professores, mas eles são descrentes da verdade de fato. Para eles, tudo é uma convenção humana, tudo pode ser persuadido, convencido. Então, se tudo é uma convenção humana, tudo pode ser ensinado. Por exemplo, na questão sobre o que é a coragem, para eles não nos interessa o que seria a coragem de fato, mas os argumentos que a gente pode utilizar para demonstrar para alguém o nosso ponto de vista sobre a coragem. Duas figuras são muito importantes para entendermos os sofistas, que são as figuras do Protágoras e do Gorgias. Protágoras acredita que o homem é a medida de todas as coisas, mas não é essa medida que vai ditar as regras da realidade, mas que dita o valor.
Então, se você vê lá a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, não acredite que é um homem que vai transformar a realidade, que é protagonista do processo social. Mas entenda que esse homo mensura é um cara que vai ditar a convenção da realidade. Para ele, também vale lembrar que não faz sentido a busca da verdade, porque já que o homem dita a convenção da realidade, para ele basta saber os recursos da linguagem, os recursos da retórica, que já dá para convencer alguém do que a gente acredita ou deixa de acreditar. Esse é Protágoras. Agora vamos para o Gorgias. O Gorgias ele vai trabalhar com o problema lógico da identidade de Parmênides. Para quem não está ligado aqui, o princípio de identidade do Parmênides é a ideia do ser e não pode não ser, e o não ser não é e nunca pode ser, enfim. Tem toda uma construção lógica para entender o que é o ser e o que é o não ser. Só que o Gorgias, olhando para esse ser do Parmênides e essa ideia do princípio de identidade, ele vai dizer que é um mero jogo de palavras, que na verdade o Parmênides não entendeu o que significaria o ser, apenas é um modo de uso, o ser é apenas um verbo de ligação. Então, frente a tudo isso, ele vai dizer que a verdade, de fato, nós não podemos conhecer, porque a gente só sabe a definição da palavra ou a definição do nome. Então, para ele, a busca da verdade é inútil. Olha, meus amigos, essa reflexão do Gorgias e também a reflexão do Protágoras tem vindo muito à tona nos últimos dias. Então, assim, o sofisma, apesar de trazer para a filosofia a capacidade do ensino, não trabalha com a busca pela verdade. Então, é um problema e tem muita gente que está acreditando em sofistas por aí. Até hoje nós temos ainda figuras que acreditam que a busca da verdade de fato não existe, que apenas você faz um jogo de palavras e está tudo certo, você convence alguém, então a realidade e a verdade de fato não existe, tudo é uma mera convenção. Só que no mercado de Atenas vai aparecer um homem que vai começar a fazer algumas perguntas. Esse homem é Sócrates. Sócrates é uma figura muito importante para a filosofia. Primeiro porque ele é um marco. A partir dele, todas as questões dos filósofos serão outras. O modo de se fazer filosofia, inclusive, modifica-se. Ele é tão importante que nós compreendemos que todos os filósofos antes dele são chamados filósofos pré-socráticos. E, portanto, todos os outros autores são chamados pós-socráticos. Ele é o primeiro autor que, apesar de não ter escrito um livro sequer, já pensou algumas metodologias, já pensou um grande sistema e será um dos autores da chamada filosofia sistemática. O Sócrates, ele não era apenas um filósofo. Ele era alguém que configurou a sua vida pela busca da verdadeira sabedoria. Então, na verdade, a vida dele era a filosofia. A vida dele era a busca da verdade. Não da defesa da verdade, como os sofistas faziam, mas da busca pela verdade. Porque e uma busca consciente de que a verdade não possui donos. Então, portanto, para o filósofo, basta saber que nada sabemos. Só sei que nada sei. Porque a verdade não é minha detentora, não é de minha curadoria. Então, portanto, é sábio de nossa parte entendermos que não sabemos de nada. Sócrates viveu uma vida simples, totalmente dedicada à filosofia e sem escritos. Os discípulos que escreveram sobre ele, principalmente Platão. Platão vai reservar alguns diálogos chamados diálogos socráticos para explicar quem é essa figura e como ele desenvolveu o seu pensamento no mercado de Atenas. Sócrates, ao contrário dos sofistas, não se considerava professor. Ele era apenas, na sua visão, um incentivador da verdade.
E para fazer esse incentivo ele utilizava um método, e o método dele era o diálogo. O diálogo dele era movido a partir de 4 grandes movimentos, que era a exortação, ele convidava um interlocutor à busca pela verdade. Depois ele fazia perguntas, que os guias de filosofia chamam de indagação, questionava sobre alguma coisa, escutava o seu interlocutor tentar desenvolver grandes ideias e grandes argumentos e fazer jogos de palavra e etc. E aí ele começa a fazer alguns comentários que a tradição filosófica vai chamar de ironia socrática. Alguns comentários justamente para começar a demonstrar para o seu interlocutor que o conhecimento que ele tinha não era verdadeiro, que o conhecimento que ele possuía era apenas um jogo de retórica. E aí ele começa a fazer mais perguntas para começar a indicar ao seu interlocutor os verdadeiros caminhos para a busca da verdade. E aí é nesse momento que surge o 4º grande movimento do método socrático, que é a ideia da maiêutica. Maiêutica, que significa parto do conhecimento. O Sócrates era filho de uma parteira, então ele acreditava que, assim como a mãe dele, que paria pessoas, o conhecimento também vinha nesse mesmo processo, de dentro para fora. A verdade é compreendida de dentro para fora. É uma verdade que a gente primeiro descobre por si mesmo. Então, o grande segredo para a busca do conhecimento verdadeiro é o conhece-te a ti mesmo. É o autoconhecimento. Se autoconhecendo, buscando você mesmo o processo de sabedoria, e a verdadeira sabedoria, você passa a ter autonomia e vai buscar os seus verdadeiros conhecimentos. Não são preconceitos, são desenvolvimento de ideias a partir de você mesmo. Já no Sócrates vem a ideia de um conhecimento mais autônomo. Porém, o seu jeito de trabalhar o desenvolvimento de conhecimento vai começar a incomodar as figuras mais importantes da polis, porque principalmente os juízes, os homens importantes da cidade estavam totalmente embebidos dessa forma de pensar característica dos sofistas, que é a ideia apenas da argumentação, da defesa da verdade, não da busca por ela simplesmente. Então ele é condenado por corromper a juventude e por desacreditar os deuses de Atenas. E aí ele assume para si essa condenação, ele não volta atrás e ele toma a cicuta para dizer que a verdade ela é defendida até as últimas consequências, se preciso for com a própria vida. Essa foi a nossa reflexão sobre Sócrates e sofistas. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigado pela sua atenção. Desejo excelente dia e boa sorte.